Haha, você daí do outro lado tá curioso, né? Por que esse cenário? Então, roda a vinheta! Olá, meus amores, meu nome é Giane Leite. Estamos aqui mais uma vez com um relato de mãe. E antes que eu me esqueça, se você curte a minha ideia, deixa aqui o seu like, se inscreva ou compartilhe se você puder. Meus amores, hoje o tema que eu trouxe para vocês foi escolhido por vocês e para mim é um tema bastante desafiador, porque ele fala sobre o perdão, sobre dar e receber esse perdão. E por que esse cenário? Por que o cemitério? Porque a mensagem que eu quero deixar para você que está aí do outro lado é exatamente essa. Que você tenha a oportunidade de pedir e de dar o perdão em vida. Porque depois de uma lápide fria, num cemitério ou em cima de um caixão, não vai valer tanto o seu perdão e talvez você não se sinta tão acolhida com esse perdão. A minha história de vida sobre o perdão é uma história bastante triste para mim e eu sofri muito com isso. É por isso que eu quero compartilhar com vocês. Como vocês sabem, eu sou filha de vó, eu fui criada pela minha avó e ao longo da minha vida eu questionei muito sobre o porquê eu era criada com a minha avó e não era criada com a minha mãe biológica. Então isso para mim trazia, pessoal, algumas coisas que me deixavam rebelde sem causa. Né? Ou com causa, porque na minha cabeça, naquele momento, a adolescente ou jovem, a minha mãe não tinha ficado comigo porque ela não me amava, porque ela não gostava, porque ela não me queria. Então, perdoar ela ou dizer perdão para ela era algo que não me competia na minha cabeça, na minha opinião. Para mim, era ela que tinha que me pedir perdão e não eu pedir perdão a ela. E eu errei muito com isso. Eu confesso a vocês que ao longo da minha vida eu fiz coisas horríveis em relação a esse procedimento, a esse perdão. Quando grande, quando já me achando bastante forte e me achando o máximo, que eu não precisava de ninguém, eu então morava em Curitiba, a minha mãe morava em São Paulo e eu muitas vezes ia a São Paulo, no Brooklyn, a treinamento, a trabalho. Quem conviveu comigo sabe da minha história. E eu ligava para minha mãe, eu ligava e falava, ô Bia, eu tô aqui em São Paulo. E a minha mãe, né, como mãe, ela dizia, ô filha, venha me ver. E muitas vezes, pessoal, eu dizia para ela, não, eu não posso ir. Mas esse eu não posso ir, eu queria passar a mensagem para ela, que era exatamente, olha, eu fui a única que você não criou, eu sou super poderosa e eu não vou te ver porque eu não quero, porque um dia você me deixou para trás. Era essa a mensagem que eu queria passar para ela naquele momento meu de desafio, de dor, de rebeldia. Ah, pessoal, mas a vida ela é sempre o máximo e ela extrai da gente tudo aquilo que ela quer. E eu sempre digo, se existe céu ou inferno, ele é aqui na Terra. Vocês podem ter certeza disso. E nessa euforia da vida, nesse desafio da vida, a minha mãe veio morar em Curitiba por convite meu. E eu tive exatamente 2 anos de convivência, menos que 2 anos de convivência com a minha mãe, porque fatalmente, num dia triste, que eu considero o dia mais triste da minha vida, o caminho mais longo que eu já percorri, eu tentando salvar a minha mãe, porque minha mãe tinha tido um infarto fulminante ali. E entre esse caminho de morte, a minha mãe segurava na minha mão e minha mãe dizia, Janinha, me perdoa por tudo que eu fiz para você. E eu confesso para vocês que naquele momento, naquele trajeto, quando ela me pedia perdão, o meu perdão também, para dizer para ela que eu perdoava, ou que eu também queria pedir perdão a ela, ele vinha e voltava. Naquele momento eu sabia que eu ia perdê-la, eu sabia que eu ia perdê-la para a morte. Mas eu pensava comigo, se eu pedir perdão, ou se eu der o perdão, eu vou dar a certeza que ela vai partir. E eu brigava naquele momento com Deus e eu pedia, Deus, não leve a minha mãe. E fatalmente naquele dia, a minha mãe foi. A minha mãe partiu deste mundo e naquele momento de perdão só estava eu e ela. E eu não consegui fazer isso.
Gente, eu convivi com essa dor aproximadamente por 1 ano depois da partida dela, da morte dela. Os meus irmãos sabem, porque entrou uma dor muito grande entre nós ali, porque eu me sentia culpada pela morte dela, por tudo que nós tínhamos passado. E num dia, eu retornei a São Paulo novamente a trabalho e eu estava muito triste. A minha vida nesse 1 ano, por falta de dar ou de receber esse perdão, ela regrediu exatamente, eu acredito que uns 20 anos para trás. Eu sentia muita tristeza e eu tinha muita vontade também de morte, porque eu me sentia culpada por tudo que eu tinha vivido e eu não tinha tido a oportunidade de, em vida, pedir perdão para minha mãe. E eu chegando em São Paulo, naquele dia, eu fui bater rua, fui para São Paulo, centro, e eu perguntei para o taxista: cara, quanto custa uma corrida de Brooklyn a Osasco? E ele me falou: olha, eu acredito que custe entre 30 a 40 reais. E eu voltei para o hotel muito triste, porque quantas e quantas vezes eu tinha estado naquele lugar, naquele São Paulo, eu tinha ligado para minha mãe para afrontá-la, eu tinha tido a oportunidade de estar com ela e eu tinha perdido a oportunidade de pedir perdão, de estar com ela, por tão pouco. Eu coloquei então naquela noite os meus joelhos no chão e humildemente eu pedi a Deus que de onde ela estivesse, que ela pudesse confortar o meu coração, que ela pudesse então me deixar algum recado. Foi então que naquela noite, naquela dor, eu não sei se eu dormi, se eu adormeci, se eu saí do meu corpo. E eu sonhei então pela primeira vez depois de 1 ano com a minha mãe biológica. E ela voltava exatamente no mesmo lugar que a gente tinha se encontrado em vida pela última vez, que era naquela casa na fazenda Rio Grande. Tava eu e meu esposo, e quando nós víamos ela vindo, o meu esposo dizia: vamos correr. Eu dizia: não, fique, olha como ela está linda. Ela não está entre nós, eu sabia que ela não estava entre nós, mas eu queria ficar. E a cada momento que ela se aproximava, a minha garganta fechava cada vez mais, e aquela sensação do perdão da última vez, do nosso último trajeto de morte, ia e voltava na minha garganta. Quando ela se aproximou muito perto de mim, ela me olhou e ela me disse: filha, não precisa dizer nada, porque eu sei exatamente o que vai dentro do seu coração. Eu te peço perdão e eu também te perdoo por tudo que nós vivemos em vida, por tudo que nós passamos de tristeza, e eu te perdoo. Eu também naquele momento eu pensei na minha irmã caçula, que eu tinha muitos ciúmes, que era a Vanessa. Ela também olhou para mim e disse: filha, a sua irmã, eu vejo ela todos os dias, eu volto sempre para vê-la, mas eu te peço uma coisa: volte para Curitiba, chame a sua irmã, volte a ser amigas e faça de novo a união entre os seus irmãos. Eu assim o fiz. E, gente, eu confesso para vocês, naquele momento, toda aquela sensação de morte, de um lugar frio e escuro que eu estava, eu vi a luz, eu realmente pude sentir um alívio da minha alma. E se eu pudesse falar mais, para não ser tão chata, e eu não vou falar, mas dali para frente a minha vida, ela deu um giro de 360 graus. Ela foi para frente incrivelmente. E essa é a minha mensagem que eu quero deixar para vocês. Que vocês peçam, que vocês liberem, que vocês recebam o perdão. Mas esse perdão tem que ser exatamente da alma. Não pode ser um perdão só verbal, só de falar. A mensagem que eu tenho para vocês: o mundo precisa de perdão. O mundo precisa de filhos que peçam perdão para os seus pais. O mundo precisa de mães que perdoem os seus filhos.
mas que vocês estejam preparados para esse perdão. E essa é a minha mensagem para vocês. É isso que eu quero deixar para vocês como algo concreto e verdadeiro, como a minha história num dia de relato de mãe. Fica o meu abraço e o meu beijo e as minhas lágrimas para com vocês neste momento.